Bom, gente, então eu vou começar aqui a nossa terceiro bate-papo hoje com a Luísa Rude, do Instituto Desiderata. É bem bacana, é um instituto que trabalha com saúde pública e eu acho que esse assunto é de extrema importância também. Então, vou dar um oi aqui para vocês no chat, para ver se está tudo certo. Esse bate-papo faz parte. A Dulce já está dando um oi aqui, então é porque está tudo certo. Esse bate-papo, gente, faz parte de uma maratona que eu estou fazendo toda sexta-feira, tentando trazer lideranças, projetos que têm esse cunho social, né, num momento tão difícil. São projetos que acontecem normalmente, mas que durante a pandemia eu senti vontade de dar uma visibilidade maior, porque muita gente começou aí o isolamento, a quarentena, ajudando muito, mas eles ainda precisam de ajuda, né? E a gente está aí meio também cansado já dessa situação, muito em dúvida, com muitas incertezas, mas o dia a dia, pessoas, vidas, estão sendo salvas por esses projetos, por essas lideranças. Então é importante que a gente volte a se engajar, que a gente tenha um olhar para eles e para essas pessoas. Então eu vou conversar hoje com a Luísa, ela vai explicar para a gente como é que é esse projeto, como é que funciona esse instituto, que tipo de ajuda que eles prestam e como que está isso agora em tempos de pandemia. Eu peço desculpas aí aos problemas virtuais, cibernéticos, sei lá, que aconteceram antes. Espero que agora corra tudo bem para a gente encerrar o nosso dia, nossa sexta-feira do bem, com esse astral aí da Luísa, tá bom? Então. Oi, Luísa! Espera aí, deixa eu ver que seu microfone pronto. Seja Tudo muito bom? bem, tá tudo ótimo, seja super Obrigada. bem-vinda aqui. Queria que você explicasse um pouquinho do projeto, do Instituto, é uma OCIP, né? O que que faz normalmente, para depois a gente falar da parte da pandemia. Tá bom, combinado. Você me escuta bem? Tá ótimo. Que bom. Então, o Desiderata é uma OCIP que já existe há mais de 16 anos e a gente trabalha para mudar a realidade da saúde pública infanto-juvenil aqui no Rio de Janeiro. Desde a fundação do Desiderata, a gente trabalha com câncer infanto-juvenil e desde o ano passado a gente começou a trabalhar também com a obesidade infantil. Todo o nosso trabalho é feito através do advocacy. É um pouco diferente do que a maioria das organizações que as pessoas em geral conhecem, que são mais assistenciais. Então, a gente trabalha articulando diversos atores com o objetivo de influenciar na formulação ou implementação de políticas públicas que atendam alguma necessidade. Então, no caso, até hoje, sempre foi o câncer infanto-juvenil e no último ano, e daqui para frente, também a obesidade. Vou contar um pouco para vocês do porquê esses dois temas, né, e da seriedade deles. O câncer infanto-juvenil ele é a primeira causa de morte por doença de crianças e adolescentes no Brasil, e é uma doença rara. Então, tem uma dificuldade muito grande no Eu não sabia diagnóstico. disso, Luísa. Desculpa te interromper, eu não sabia Não, que fala, perfeito. eu tô chocada agora. Eu te convidei para falar, não sabia nem que isso era assim. Quer dizer, o que mais mata a criança hoje é o câncer. Tem Por, tanto câncer em criança por assim. doença, sim. Né? Tem outras causas de morte, mas por doença é a primeira doença que mais mata. Então, Qual desses assim, cânceres é mais comum, ô Luísa? tem alguns tipos, mais cerebral, hematológico, tem muitos tipos de câncer, né? Então, também tem essa dificuldade, né? Que não é tão simples como outras doenças, tem essa complexidade. Uhum. Fala aí, desculpa, eu te interrompi. Não, mas é super importante, porque realmente as pessoas normalmente não sabem. E para o papo ficar dinâmico, às vezes é bom esclarecer o negócio na hora, porque senão depois eu até esqueço de perguntar, entendeu?
Então, por favor, e prefiro também, porque fica mais orgânico, né? Menos palestra. Então é isso. Então, assim, a gente, quando o Desiderata foi fundado e definiu trabalhar com câncer infanto-juvenil, por conta de ser a primeira doença, primeira causa de morte, a gente foi entender qual era a questão relacionada ao câncer, né? Assim, por que ele era a primeira causa de morte. E o câncer infanto-juvenil tem uma questão que o diagnóstico precoce faz muita diferença. O diagnóstico precoce pode aumentar em até 80% de chances de cura. Então, todo o nosso trabalho desde então é para que o diagnóstico seja precoce. Tem um outro dado que eu acho que é super importante, que 90% das mortes por câncer infanto-juvenil acontecem em países de baixa e média renda. Isso diz muita coisa, né? Assim, isso que eu ia te perguntar, porque assim, na renda normal, digamos assim, né, a classe média, é difícil a gente saber de casos de criança com câncer, né? Você vê, os que eu mais vi foram de leucemia. Mas mesmo assim é um ou outro. Então, assim, deve ter algum fator que você vai explicar nas crianças de baixa renda para que isso aconteça com maior frequência. E você falou aí uma coisa muito séria, que deve ser difícil também, o diagnóstico precoce, pela condição social e também um pouco por ser criança, os médicos nunca pensarem no câncer no primeiro momento, né? exatamente. O que acontece? O câncer infantil, os sinais e sintomas são parecidos com de qualquer outra doença. E como mesmo ele sendo a primeira causa de morte, é uma doença rara, os médicos veem poucos casos. O que acontece com você de saber poucos casos não é só você. Realmente, a gente acaba que tem pouco contato mesmo. Então, essa é a grande dificuldade, né? Assim, a gente entendeu que o maior problema era esse diagnóstico e o que a gente podia fazer para que esse diagnóstico acontecesse mais rápido e que essa criança começasse o tratamento mais rápido, né? Então, já entrando até um pouco numa ação nossa, que é Unidos pela Cura, para explicar um pouco dessa questão do diagnóstico precoce, o que a gente tem um processo, todos os nossos projetos, a gente trabalha sempre da mesma forma. A gente investiga um problema de saúde pública, depois a gente traz os envolvidos para a busca de uma solução conjunta, a gente apoia o processo e depois a gente monitora as ações para saber o resultado. Então, assim, a gente acredita que é muito importante o trabalho coletivo para a gente conseguir solucionar problemas complexos, que é o caso do câncer infanto-juvenil. Então, o que aconteceu? A gente entendeu que tinha esse problema no diagnóstico, as crianças chegavam muito tarde no tratamento, em média, 60 dias entre a consulta na atenção primária e ela chegar no tratamento, e 60 dias é muito tempo. E a gente entendeu que o problema era que, primeiro, o profissional da atenção primária não desconfiava, como é rara, ele achava primeiro que era um monte de outra doença, até desconfiar que era o câncer infanto-juvenil. E segundo, quando ele desconfiava, ou quando era uma coisa mais fácil de descobrir, como, por exemplo, um hematológico, que você vê num exame de sangue, ele não sabia nem como encaminhar aquela criança para o hospital especializado e qual hospital especializado poderia receber aquela criança. Então, o que a gente fez junto com o setor público, com os hospitais especializados, Secretaria de Saúde, foi todo mundo sentar numa mesa e definir qual era o fluxo de encaminhamento da criança na rede pública do Rio de Janeiro. Então, o que acontece hoje hoje a criança vai na atenção primária e já tem qual hospital atende qual tipo de suspeita de tumor, dependendo da região que ela está. Então, é um fluxo georreferenciado para encaminhamento mais rápido. E, em paralelo a isso, a gente fez algumas ações de suporte para isso funcionar, porque fora o fluxo... Lá vou eu te interromper, mas é importante. Você falou aí que era monitorado, né? Georreferenciada. Georreferenciado. Então, por exemplo, a criança está numa determinada região, ela vai ser mandada para aquele hospital que pode tratar aquele provável tipo de câncer, né? Exato. E tem muitos, assim, esses hospitais que são encaminhados são públicos? São públicos. A gente aqui no Rio tem alguns hospitais que tratam câncer infanto-juvenil.
como o Rio já foi capital, né, a gente tem uma coisa que às vezes até atrapalha a articulação, porque a gente tem hospital federal, municipal e estadual, né? Então, assim, a gente, fora ter o INCA aqui, né, que é um grande centro de referência, a gente tem outros hospitais, tem os servidores do estado, tem o IPPMG, tem o Hemorrio, e cada hospital trabalha mais um tipo de câncer. Entendi. Então, essa organização ajudou a criança a chegar mais rápido nesse hospital, que é o que pode atender ela. E junto a isso, né, assim, a gente capacita profissional da atenção primária, então a gente já capacitou um número grande, já capacitou mais de 4 mil profissionais. Era outra pergunta que eu ia te fazer, porque exatamente o diagnóstico é difícil o médico imaginar que aquilo pode, que aquele sintoma, sei lá o que, pode vir a ser um câncer. Então há esse treinamento na atenção exatamente, primária. Na atenção primária. Então a gente faz treinamento, já treinou mais de 4 mil profissionais. E a gente, fora isso, faz sensibilizações também. Então, a gente está o tempo todo lembrando que isso pode ser uma possibilidade. Então, a gente manda cartazes para todas as unidades. A gente faz, por exemplo, fórum de oncologia pediátrica para trazer sempre atenção para esse tema. Então, a gente tem diversas ações para chamar atenção para o tema. E o resultado é impressionante. A gente, antes do Unidos pela Cura, demorava em torno de 60 dias para a criança chegar. E hoje a gente tem 90% dos casos chegando em 72 horas nos hospitais especializados. Então, assim, é realmente uma mudança enorme, né? E a Adriana travou. Oi? Oi, oi. Não sei se eu tô travada também. Tá ótimo, Adriana. Eu fico aqui ou eu entro de novo? Oi, gente, a Adriana travou, mas estou esperando ela voltar aqui para a gente continuar. Gente, desculpa, mas eu tô esperando a Adriana voltar. Ela teve um problema, mas ela pediu para você para esperar um pouquinho que ela tá voltando.
Gente, então vou continuar falando um pouco. Vocês estão pedindo, não estou conseguindo falar de novo com a Adriana, vou contando um pouco mais. Já voltei, gente. Que bom, na hora. Eu estava aqui, espero, não espero, as pessoas pedindo para eu continuar. Eu não sei o que está acontecendo na minha região hoje. Eu já fiz 350 mil lives, deram todas certo. Eu acho que não é aqui na minha casa, no meu escritório. Deve ser, não sei. Mas se cair de novo, Lu, você continua falando, porque esse assunto, aqui um monte de gente, estou chocada, que bacana, não sei o quê. Então, é importantíssimo. Eu perdi alguma coisa aí, mas continua que depois eu recupero. Vai lá. Tá bom. Não, então era isso. Então, eu estava contando do resultado do Unidos pela Cura, né? Não sei se você chegou a escutar, que de 60 dias para as crianças chegarem no hospital especializado, hoje elas chegam em 72 horas. Então, é um resultado muito importante. A gente também tem um trabalho de dados, de informação, então a gente monitora esses casos encaminhados através do Unidos pela Cura. A gente tem também um panorama da oncologia pediátrica, vários materiais. Se vocês entrarem no nosso site, vocês podem ter mais acesso, tem muita informação. Então, isso é um pouquinho, resumindo um pouco do câncer infanto-juvenil. Hoje também a gente está, já como eu tinha mencionado, há um ano trabalhando também com a obesidade infantil, que também é um problema enorme que tem crescido a cada ano. A obesidade, fora uma doença, ela é um fator de risco para outras doenças. Hoje a gente tem 124 milhões de crianças e adolescentes no mundo com sobrepeso ou obesos, e isso é um número assustador. No Brasil, uma a cada 3 crianças com excesso de peso. Essa característica da obesidade é mais também para a situação socioeconômica mais baixa ou é geral? É geral. Comer errado. Então, é uma questão também de comer e se alimentar errado. Exatamente. Principalmente isso, né? Assim, hoje em dia tem uma grande questão de acesso à comida de verdade. As pessoas têm menos tempo, comem mais comida congelada, ultraprocessado. Então, tem uma série de coisas. Praticam menos exercício por conta da segurança aqui no Brasil. Então, brincam menos na rua, usam mais a tela. Então, é uma série... É uma questão multifatorial, né? Assim, não é uma única questão. Mas, e aqui no Brasil, uma a cada 3 crianças está com excesso de peso ou obesa. Então, também é um número muito grande. Em 2030, se a gente continuar nesses dados, seguindo esses padrões, a gente vai ser o 5º país com maiores índices no mundo. Hoje a gente é o 7º. Então, a gente resolveu trabalhar também a obesidade infanto-juvenil como uma prevenção, né? É um investimento em prevenção que é muito melhor e mais barato do que a gente... Nesse caso, tem prevenção, né? Tá. Então, a obesidade causa doença como câncer, diabetes, doença cardíacas. Então, isso depois tem um grande impacto no sistema de saúde pública. É verdade. Então, a gente hoje está trabalhando também com obesidade infanto-juvenil através de políticas públicas. A gente está desenvolvendo também, assim como a gente fez com câncer infanto-juvenil, uma linha de cuidado. A gente ainda está nesse primeiro ano, então não tem um projeto implementado. A gente tem um panorama da obesidade infanto-juvenil, que a gente também já lançou essa publicação, e a gente está fazendo diversos projetos para conseguir conter esse avanço, né? Então, esse é o nosso objetivo. E a obesidade infanto-juvenil só vai mudar através de políticas públicas eficazes. O problema da obesidade... Tem cultura também, né? De comer errado. Exatamente. E a gente tem que tirar um pouco essa questão da obesidade infanto-juvenil do problema do indivíduo. Ele é um problema da sociedade, é um problema de saúde pública. Então, assim, a gente precisa estimular a alimentação saudável, a prática de exercício, políticas públicas. Os rótulos dos alimentos, eles têm que ter uma informação mais clara. As pessoas compram alimentos achando que são saudáveis e que, na verdade, não são. Precisa ter uma regulamentação na publicidade infantil, impostos de bebidas açucaradas. Uma coisa conjunta com as escolas, né, Luísa?
Também. Exatamente, também. Porque a criança aprende muito rápido esse tipo de coisa, né? Eu vejo a minha filha quando era pequena, mãe, olha a água do planeta. A escola dela também tinha muito essa coisa de aproveitar a casca, não sei do que, para fazer. Então, assim, elas quanto mais novinhas, elas absorvem mais rápido esse tipo de conteúdo, né? E controlam depois os próprios pais, né? Mãe, olha o sal, olha a quantidade de sal que você está colocando, enfim. Exatamente. Né? Tem muitos casos assim, né? De crianças que tiveram essa mudança e que depois impactaram na mudança dos pais. É exatamente isso que você falou. Então, assim, é um tema super importante e que a gente tem que estar atento e que só vai mudar quando todo mundo trabalhar junto. Governo, organizações, empresa, escola, família. A gente precisa todo mundo se unir para conseguir uma mudança. Depois a gente, sei lá, muda algum assunto e, pelo amor de Deus, se cair aqui, Luísa, você já está aí expert, você administra, fala dos assuntos que você acha relevante, porque eu tô tensa até de me mexer. Não, mas tá ótimo agora. Não, quando ele vem, ele fica ótimo, mas de repente apaga o computador. Uhum. Eu queria falar agora um pouquinho especificamente sobre isso. Então, assim, uma OCIP, né, não deixa de ser assim, uma parceria público-privada. Quando ela quer, ela funciona muito bem, dá para fazer essa parceria funcionar com resultado. Porque a gente tem muita crítica, né? E aí eu não estou falando de política, de governo nenhum, eu estou falando assim, há muitas críticas a OCIPs, às vezes a ONGs e não sei o que lá, e essas parcerias, mas se a pessoa, se o instituto é sério, né, ele consegue trabalhar com qualquer governo, a coisa funciona. Sem dúvidas, e assim, o nosso trabalho só funciona com a parceria com o governo, né? Como a gente trabalha com a saúde pública, é essa relação de articulação e de convívio e de trabalhar junto mesmo. A gente acredita que se não trabalhar junto, a gente não vai chegar no objetivo que a gente deseja. Então, assim, é uma forma... O Instituto Desiderata resolveu trabalhar dessa forma muito pelo impacto que a gente pode alcançar através da saúde pública. Então, assim, teria a opção de você criar uma instituição mais assistencial, uma coisa privada, mas, assim, qual é o impacto, qual é o alcance que você consegue ter nessa escolha, né? Então, assim, a gente acredita que a saúde pública, o SUS, ele é super forte e que, claro, tem questões, tem coisas que precisam melhorar e que uma organização da sociedade civil pode ser ali esse que está faltando, esse plus, né? Enquanto eles não... Quer dizer, e mesmo que eles conseguissem ser melhores do que eles são, atender melhor, etc. e tal, que aí envolve outras coisas, se tem mais OCIPs, né? Mais parcerias sérias relativas a outras doenças, a outras questões, como na área de educação, como na área... Quer dizer, a coisa vai fluindo e vai suprindo o que está faltando, que o poder público poderia dar todo ele, né? Mas que, enfim, não tem problema existir essa parceria. Você tem noção, assim, desde que vocês começaram, quanto vocês impactaram, Luísa? Essa coisa do câncer e tudo, é difícil ter essa avaliação? Tem algumas, é difícil, isso é um desafio, porque é isso. Diferente, mas a gente consegue, de algumas formas, ter essa avaliação. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente já fez, que eu não comentei, foi a humanização de salas de quimioterapia ou locais de exames em hospitais públicos. Eu vi no site uma foto de uma... É que eu não sei botar aqui, não sei nem se eu consigo, se pode, mas assim, uma sala de quimioterapia toda lúdica. Isso, é um aquário. Um aquário. Ai, que graça! Exatamente. E assim, é uma ação super importante também, porque não é uma questão só estética, tem um impacto direto no tratamento dessas crianças. Então, reduz a ansiedade dela e da família, a sensação de dor. A gente fez pesquisas antes, quando elas eram tratadas em salas comuns ou com adultos, e depois, e o resultado é muito bom. Então, assim, tem alguns números que a gente consegue ter. Então, por exemplo, 6 mil crianças são beneficiadas por ano
pelos espaços que foram ambientados por nós, nesses hospitais públicos. A gente já tem 1.564 crianças que já foram encaminhadas através do Unidos pela Cura, que a gente tem no sistema os dados. A gente tem essa questão do tempo, né, da diminuição, que era 60 dias para o encaminhamento e hoje é 72 horas. E mais de 4 mil profissionais de saúde capacitados. Então, isso são alguns números que a gente alcançou ao longo dos anos. Estou encantada, estou querendo ajudar também. Essa coisa que eu botei aqui, essa parte aqui do site, esse link, é doação geral para a instituição. Aí vocês avaliam para onde está precisando mais, né? Exatamente. E agora, a pandemia impactou esse projeto de vocês de alguma forma? Vocês estão com alguma ação especial? Estamos. Então, durante a pandemia, na verdade, a gente tem 2 linhas de ação, uma direto do Instituto Desiderata. Então, o que acontece? Os hospitais pediátricos, esses da nossa rede do Unidos pela Cura, eles, teoricamente, eles não fazem parte do grupo de risco, né? Crianças, são hospitais pediátricos. Só que crianças com doenças já viram grupo de risco. Então, e aí, desde o começo, assim como os hospitais pediátricos e vários outros hospitais tiveram muita questão com a EPI, né? E o equipamento de proteção individual é super importante para a proteção tanto do profissional de saúde quanto dos pacientes. Então, o que a gente tem feito durante a pandemia, além de comunicação, informações sobre a pandemia e o câncer infanto-juvenil, alimentação, a ação mais direta que a gente tem feito é a doação de EPI para esses hospitais pediátricos. Então, o Desiderata já doou mais de 124 mil unidades de EPI para alguns hospitais aqui do Rio de Janeiro e que estavam alguns sem alguns dos itens. Então, como é que isso funciona? A gente entrou em contato com os hospitais, entendeu o que eles precisavam, qual era a quantidade que eles precisavam, e aí a gente doou para cada hospital o que eles de fato estavam precisando. Então, essa foi a nossa doação do Desiderata agora, na pandemia. E aí, além disso, a gente está fazendo parte do movimento União Rio, que, não sei se você conhece, é um movimento da sociedade civil enorme, que começou na pandemia. Então, o movimento tem 2 frentes diferentes, a frente de saúde e a frente de comunidade. Então, já doou muitas cestas básicas. E na frente de saúde, construiu leitos e EPI. Então, em EPI, o Instituto Desiderata foi o cogestor responsável por EPI. Então, a gente que tinha toda a articulação com o setor público. Graças a Deus. Tem toda essa articulação com o setor público, então a gente também fez todo o levantamento, mapeamento de necessidade, priorização de itens, porque no União Rio, que a gente estava falando com hospitais em geral, o céu é o limite, né? Então, assim, a necessidade era infinita e a gente nunca ia conseguir suprir toda a necessidade. Então, a gente definiu estratégias, a gente definiu que a gente ia atuar nos hospitais linhas de frente do combate ao Covid. Junto a eles, a gente definiu quais eram os itens mais prioritários, mais importantes, e aí a gente tem doado ao longo desses 3 meses itens, e hoje é um dia muito especial, porque hoje a gente está completando 1 milhão de itens doados pelo Movimento União Rio. Que bacana! Então, estamos comemorando aqui na live. 1 milhão de itens doados. Itens doados. Diferentes itens, desde máscara N95, máscara cirúrgica, avental, face Eu moro aqui no Leblon, né? E eu fiquei sabendo, por exemplo, que teve uma época aí que os enfermeiros do Miguel Couto estavam com aquela máscarazinha mais fininha de todas. A gente doou para ele, inclusive, pois também. Eu acho que depois deve ter... Porque é uma loucura, imagina. Pessoas que estão precisando trabalhar ali na linha de frente, né? E é o risco da pessoa, do profissional se contaminar, depois o risco de contaminar outras pessoas, contaminar pacientes. Exato, isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. E a questão dos profissionais da linha de frente, super essenciais,
que a gente não pode, não podia perder eles, né? Olha, eu vou ler umas perguntas aqui. O Eduardo Suplicy está perguntando se vocês têm atuação em São Paulo. Não temos atuação em São Paulo direta, nossa atuação hoje é no Rio. A gente tem algumas ações nossas de advocacy que saem um pouco da esfera estadual, então acabam chegando na esfera federal. Por exemplo, a questão da obesidade, a gente vai entrar no advocacy mais legislativo, então acaba que sai um pouco, mas a nossa atuação direta é no Rio de Janeiro. Viu, Eduardo? Para de São Paulo querer ter tudo. Porque, né, temos coisas maravilhosas no Rio de Janeiro também. Mas assim, Ronaldo... aconteceu de outras instituições procurarem a gente para a gente dividir o nosso conhecimento, por exemplo, do Unidos pela Cura. Isso é muito legal, hein? Isso é um caminho também. A gente não precisa estar em todos os lugares, mas a gente, como organização da sociedade civil, a gente quer que isso chegue aonde puder chegar. Adotada, né? E pode ser adotado em outras áreas, né, Lu? A educação, por exemplo, vamos supor que tenha um desiderata, né, com outro nome para alunos que tenham dificuldade, né? Porque aí, se a escola já é falha para os normais, né, para quem não tem, normal que eu quero dizer, pelo amor de Deus, hein, gente? Gente que não tem nenhuma dificuldade motora ou psíquica, né? Enfim, realmente uma ideia a ser expandida. O Ronaldo, meu amigo, aqui está dizendo, Lu, minha parceira de beach tênis, Ronaldo Antunes Maciel. Oi, Ronaldo! Eu não estou lendo os comentários, então eu não vi nada. Não, deixa ela concentrada. A Renata aqui está falando, gente, mais um projeto maravilhoso. Que alento saber que tem grupos trabalhando eficazmente. Essa era a minha preocupação também, por isso que eu perguntei para ela. Funciona, a coisa anda, a coisa flui, gente. Por isso que eu tenho vontade, sabe, Lu, de fazer, às vezes, um canal no YouTube só para ficar mostrando isso. Mostrando. Porque é tanta coisa ruim, tanta coisa que não funciona, que a gente fica sem saber, né? Ai, mas o município funciona, e flui. Independente do governo que tiver, do tudo, a coisa anda, né? Exatamente. É um trabalho de formiguinha, mas que com a motivação e com a causa que a gente tem, a gente segue seguindo e muda governo e estamos aí e vamos continuar. A gente acredita que é muito importante. Bom, gente, então eu vou agora partindo para as nossas despedidas, né? Não faltou falar alguma coisa importante do projeto que você acha que tem que deixar aqui? Não, eu acho que do projeto, eu acho que eu falei de tudo. Eu queria, de repente, só agora no final, fazer um convite para todo mundo. Que eu acho que, assim, você e provavelmente grande parte das pessoas que estão assistindo a gente tem acesso à saúde, né? E que ainda vão assistir, né? Que vão assistir ainda. Então, a gente tem acesso à saúde. A saúde é um direito de todos. E a gente tem uma questão de acesso à saúde pública no nosso país. Então, assim, ajudem o Desiderata, ajudem outras organizações. A sociedade civil precisa se mobilizar, a sociedade civil precisa doar. A gente precisa entender que a gente faz parte dessa mudança e não achar que só os governantes podem resolver o problema. Então, eu convido todo mundo a doar para o Desiderata. Eu acho que perguntaram também do Movimento União Rio. Depois eu vou mandar o site. Eu acho que semana que vem... Lu, eu vou fazer uma live com alguém para falar mais do União Rio, sabe? Legal, a gente podia fazer uma amiga, ou somos, sei lá, você e mais alguém de novo, não sei. Que agora eu fiquei best friend da Lu, já estou adorando ela. E tem a Mariana aqui também, né, Mariana? Não sei cadê você, que parece que o cunhado, o ex-marido... Bom, depois eu te digo aí quem é. Tem algum parentesco aí. E a sobrinha da... Não sei. Fala aí, Mariana. Mariana, já sei. A Mariana é tia dos meus primos. Então pronto. Então é isso. Então eu vou chamar alguém para falar do União Rio. A gente se dedica mais a isso. E aí, o que mais? Então, se despede. Eu assim, estou muito encantada. Eu vou te perturbar mais para entender tudo isso. Porque além de achar o projeto incrível... O funcionamento me interessa muito, porque olha que bacana, gente, é o que a gente estava falando.
Se tiver um desse para cada área que falta, né? A gente estaria numa situação bem melhor. Mas, enfim, então, muito obrigada. Você foi uma querida comigo desde o primeiro contato. Então, assim, como é bom a gente. Eu acho que quando a gente quer fazer a coisa, né? Eu fico até emocionada, gente. Eu acho que quando a gente quer fazer a coisa, a gente se atrai, né, Lu? Não sei. É isso. Não, super obrigada a você por esse espaço. Assim, as organizações sociais precisam desse espaço, as pessoas precisam conhecer. Então, mais uma vez, obrigada por ter aberto, ter me convidado. E é isso. E, pessoal, doem para o Desiderata, doem para outras organizações. As organizações de sociedade civil vivem de doação e a gente precisa da contribuição de vocês. A Mariana, uma amiga que falou semana passada aqui numa das lives, junto com a Antônia, ela falou que ela achou muito bacana que tem pessoas que reservam, assim, por mês, algum dinheirinho, né? Não importa se é 500, se é 1.000, se é 150, e aí, para fazer o bem, para algum projeto bacana, cada mês vai para um. Eu estou adotando isso e acho que, gente, faz bem para a gente, sabe? Assim, eu gosto até de fazer mais, porque eu gosto de ir, gosto de participar, de ter esse contato, assim, né? Depois eu até vou conversar com você sobre isso, mas, enfim, vamos ajudar. Realmente a responsabilidade é de todos nós. E não é só porque o governo falha muito, é porque é mesmo. A sociedade, o que acontece comigo influencia em você, na outra, e a gente está tudo interligado, então eu acho que é uma coisa de cidadania mesmo. Eu não gosto nem de colocar como uma coisa assim, porque o poder falha, porque a gente. Não. Eu acho que a coisa é de uma responsabilidade mesmo, de um senso de responsabilidade que os cidadãos em países mais avançados já têm isso, né? É muito comum a pessoa que estudou numa escola pública, depois doar para aquela escola. Ela se Exatamente. Sente, Mas é uma questão da cultura. Da cultura. Então, isso precisa fazer parte da nossa cultura. Exatamente. A gente no Brasil... Não, da maioria das vezes não vai doer. Né? Uma porcaria a menos que você está comprando, uma besteira, uma coisa supérflua, e que para outras pessoas fazem tanta diferença. Exatamente. A gente tem que, aqui no Brasil, mudar a nossa cultura de doação, que hoje a gente não tem quase. Assim, classes mais desfavorecidas doam mais do que classes altas. Então, a gente precisa mudar isso. Então, eu acho que o Covid trouxe um pouco isso. Eu vejo com bons olhos. Acho que a gente viu muita gente se mobilizando, muita empresa se mobilizando, pessoas físicas. Então, acho que a gente tenho esperança da gente estar começando a mudar isso. E acho que a Adri travou agora no final. Bom, gente, acho que a gente já tinha terminado, né? Obrigada a todo mundo por terem participado, foi ótimo. Bom, vou lá. Tchau, tchau, gente. Obrigada.